Não gosto da arquitetura nova, porque a arquitetura nova não faz casas velhas. Não gosto das casas novas, porque as casas novas não têm fantasmas. E quando digo fantasmas, não quero dizer essas assombrações vulgares que andam por aí. É não sei o que de mais sutil. Nessas velhas casas, como em nós, a presença é invisível da alma. Tu nem sabes a pena que me dão as crianças de hoje. Vivem desencantadas como os órfãos. As suas casas não têm porões nem sótãos. São umas pobres casas, sem mistério. Como pode nelas vir a morar o sonho? O sonho é sempre um hóspede clandestino e é preciso, como bem sabíamos, ocultá-lo das visitas. O Núcleo de Cultura de Venâncio Aires, como uma entidade sem fins lucrativos, uma organização não governamental, tem por finalidade o resgate da nossa história e a sua preservação. Nós sentimos a importância e o risco que corria Santo Amaro. Sendo Santo Amaro a nosso município mãe de Venâncio Aires, nós venançoarenses nos sentimos compromissados com a luta para preservar essa parte importante da história do Rio Grande do Sul. Após a restauração da igreja de Santo Amaro, esse trabalho não poderia ser encerrado, porque de nada adiantaria nós termos obtido grandes verbas para iniciar a restauração desse sítio. Por isso se fez necessário o trabalho de educação patrimonial e, posteriormente, como consequência, mas sendo executado simultaneamente, a parte de preparação desta comunidade para a recepção dos visitantes que já vão àquele local pelos atrativos do seu balneário. Havia a necessidade de que aquela comunidade que restara residindo nesse local fosse conscientizado de que morava não num local normal, como qualquer cidadão, como nós moramos numa cidade, mas eles moravam dentro da história do país, dentro de uma área que é um tesouro nacional. Por isso é tombado. Este reconhecimento da vivência daquela população dentro de um tesouro só se faz quando se abre os olhos e se vê com o coração. Nós temos que nos apaixonar por aquilo que fazemos. Nós temos que fazer com afinco. Por isso que eu digo, nós venançoarenses, descendentes de Santo Amaro, nós não fomos Santo Amaro, nós somos Santo Amaro. Nós amamos Santo Amaro, tanto quanto aquelas pessoas que lá estão, tanto quanto as pessoas que tornaram realidade esse tombamento nacional. Por que nós estamos trabalhando lá? Porque nós, gaúchos, nós brasileiros, estamos cumprindo a nossa obrigação de ajudar a preservar aquilo que os nossos antepassados que lá viveram. A Vila de Santo Amaro foi fundada há mais de 250 anos, num período de disputas entre Portugal e Espanha pelo território do sul da América. Está relacionada com uma política de povoamento e colonização durante as negociações das fronteiras e localiza-se numa posição estratégica, à margem esquerda do rio Jacuí, entre Rio Pardo e Triunfo. Há referências bibliográficas sobre a edificação de uma espécie de fortificação com armazém de munições e alimentos em 1752. Em 1773, o povoado de Santo Amaro foi elevado à freguesia e um ano depois foi feita a demarcação urbana. Esta delimitação definiu, por exemplo, as ruas da vila e o local onde seria construída a atual igreja, cuja datação sobre a porta indica o ano de 1787. Em 1881, foi criado o município de Santo Amaro.
Nessa época, a localidade fazia parte da linha férrea Porto Alegre-Uruguaiana. Na década de 1930, foi criado o Arsenal de Guerra na localidade da margem do Taquari, sendo que este distrito passou a categoria de município e recebeu o nome de General Câmara. Desta forma, Santo Amaro, que era a sede municipal, passou a ser distrito daquele. Este fato pode ter contribuído para a preservação de muitas das construções antigas que ainda lá existem. Em 1970, Santo Amaro foi cenário do filme Um Certo Capitão Rodrigo, do cineasta Anselmo Duarte, baseado na obra de Érico Veríssimo. Alguns moradores de Santo Amaro fizeram parte do filme e diversos locais dentro do sítio histórico foram utilizados nas filmagens. Em 1998, o conjunto histórico da Vila de Santo Amaro do Sul teve a praça e 14 prédios tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Atualmente, alguns prédios aguardam pela restauração arquitetônica, outros já estão restaurados, como a Igreja de Santo Amaro, através de projeto específico do Núcleo de Cultura de Venâncio Aires. Barragem eclusada de Amarópolis. A eclusa construída em Santo Amaro, no Rio Jacuí, visa possibilitar a navegação até a cidade de Rio Pardo, através de um duplo nivelamento do rio. Sua construção foi iniciada em 1971 e a inauguração se deu em 12 de março de 1974. Esta barragem pertence ao Ministério dos Transportes e é visitada por diversas pessoas, principalmente alunos de faculdades de engenharia. Estimulados por esse trabalho de pesquisa histórica, onde nós podemos reconstruir boa parte da história, não só de Santo Amaro, mas também do Rio Grande do Sul, que nós fomos levados a fazer esses projetos que agora aprovamos pelo Monumenta. O primeiro projeto de educação patrimonial era um desejo muito grande nosso. Junto com ele, nós percebíamos o anseio da comunidade pelo turismo. E então a prefeitura nos solicitou que a gente voltasse também os olhos para o turismo, porque Santo Amaro necessita de sustentabilidade. E um local, um sítio histórico como aquele, terá sim um futuro muito promissor a partir de um turismo que leve a comunidade a ter uma fonte economicamente viável de sobrevivência. E então foi pensando na comunidade, que nós estávamos trabalhando com educação patrimonial, que nós estávamos educando para e com este patrimônio que o cerca, que nós então realizamos o projeto de turismo. E esse projeto de turismo, ele visa, de uma forma muito sincera e modesta, posso dizer, divulgar Santo Amaro. Porque a gente percebe hoje que o grande problema é que Santo Amaro não é lembrado pelas pessoas. E que muitos deixam de visitar Santo Amaro simplesmente porque não conhecem e não sabem que existe Santo Amaro. Nós deparamos com uma comunidade muito rica em aspectos culturais, seja pela trajetória e pela tradição da sua festa, seja esse trabalho material que existe em torno da pesca e que sustenta muitas pessoas lá, e que depois vem relacionado com escama de peixe, mas também pelo lado imaterial, pela essa cultura do povo, pelas cantigas, pelas histórias, pelas lendas, e que fazem de Santo Amaro, sim, um sítio histórico de extrema importância. E foi baseado, então, nessa Santo Amaro que a gente buscou, com uma comunidade muito simples, mas muito receptiva, aonde nós percebemos que as pessoas ansiavam, sim, por uma entidade, por pessoas que pudessem ajudar, que nós então fomos levados a encaminhar e aprovar esses projetos com o Monumenta, buscando a continuidade dos trabalhos na comunidade. E a gente percebeu a alegria dos moradores quando a gente buscava entrevistas, buscava imagens, buscava o auxílio da própria comunidade para o nosso trabalho. Hoje em Santo Amaro nós temos um reconhecimento, quando a gente chega lá as pessoas sabem pelo nome, nos abraçam, nós somos muito bem recebidos porque aconteceu uma interação muito grande com essa comunidade e que para nós isso é muito fantástico. O projeto Santo Amaro do Sul, Turismo, Divulgação e Sustentabilidade, teve início com as pesquisas em materiais bibliográfico, fotográfico, documental,
além dos dados gerais coletados pela Prefeitura Municipal. Em referente ao turismo, a base conceitual, aplicamos os formulários do inventário da oferta turística, que é desenvolvido pelo Ministério do Turismo através do Plano Nacional de Turismo. Através dele, identificamos os atrativos turísticos, os atrativos culturais, onde tem o seu conjunto histórico tombado pelo IPHAN, composto pelo barroco rio-grandense, que é bem singular, além da Igreja Matriz de Santo Amaro. Além disso, a infraestrutura de apoio ao turismo. Pode-se dizer que a gente tem um básico para receber os visitantes, que é meios de hospedagem, serviços de alimentação e transportes públicos, tanto municipal como intermunicipal. Além também dos atrativos naturais, tem a Praia do Coqueiro e o Rio Jacuí, onde tem a área de pesca e também de lazer para os veranistas na temporada de verão. Se recebem um grande número de turistas, pois ali eles ficam acampados, temos o camping, temos uma realização técnica e científica que é a barragem eclosada de Amarópolis. Sem dúvida uma grande obra humana que marcou o desenvolvimento na década de 1970 e ainda hoje tem uma navegação comercial constante e recebe uma grande visitação de acadêmicos de engenharia. Parte prática do projeto, realizamos visitas técnicas na vila e entrevistas com a comunidade, conjuntamente com o projeto de educação patrimonial, também desenvolvido pelo Núcleo de Cultura. E a partir desse projeto de educação patrimonial, podemos também dar continuidade à atividade de guia local, a partir dos estudantes que participaram do projeto. A partir desses projetos e do contínuo processo racional de exploração dos recursos naturais, histórico, culturais, temático, artificiais, busca de melhorias das condições socioeconômicas da comunidade, a necessidade da qualificação dos recursos físicos e humanos já existentes e também futuros, principalmente infraestrutura turística para receber visitantes. Contemplo Jacuí águas acima e lembro que na líquida extensão os bravos portugueses navegaram implantando a civilização. Santo Amaro era um porto. Através dele transitava o jesuíta a buscar grandes tropas de gado chimarrão na vacaria do mar. Pertencia o jesuíta à redução da hoje acolhedora Candelária, e os rebanhos mais próximos ficavam naquela área. Profícuo, Santo Amaro progrediu a partir de um histórico princípio. Foi posto militar e foi capela, paróquia, município. Seguindo a velha praxe portuguesa de dar nome de santo aos achamentos, deu-lhe o de Santo Amaro, seu amparo em todos os momentos. Lagoa de Santo Amaro, doce nome que a divina providência abençoou e o bravo e intrépido açoriano após ratificou. E num ato de solidariedade que já por 2 séculos ecoa, estendeu a vila que fundou à beira da lagoa. Neste breve poema é registrado o que de mais real se tem memória. É verdade? É lenda? Pouco importa. É a história. Então, até o século XVIII, nomeadamente entre os séculos XVII e XVIII, o Rio Grande do Sul foi um palco de guerra, de disputa entre Portugal e Espanha, por esse território que era estratégico do ponto de vista econômico, né, pela riqueza que esse Cone Sul oferecia às potências europeias em disputa. E somente em 1801 é que o Rio Grande do Sul foi definitivamente incorporado ao seio português, né, e, portanto, né, passamos a ser, né, Brasil português, enquanto Rio Grande do Sul. Não só enquanto, vamos dizer assim, império em disputa com relação à Espanha, mas, sobretudo, pela presença dos portugueses, quer do continente, quer das ilhas, que para cá foram deslocados com uma missão de ocupar um espaço estratégico, né, uma fronteira viva como era o Rio Grande do Sul. Porque se nós olharmos de perto,
o arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas, e as condições em que esses ilhéus viviam lá no século XVIII, enquanto insulares, isolados, sendo que alguns não conhecem nem a outra ilha ou outras ilhas, só conhecem a sua ilha. Até hoje, inclusive, há povoadores de ilhas que nunca pisaram numa outra ilha. Ilhas, vamos dizer assim, vulneráveis a vulcões, a maremotos, terremotos, com carência alimentar, carência de trabalho. Então, são condições muito peculiares que os açorianos historicamente viveram e que nós temos que levar em consideração para estudarmos a nossa formação histórica aqui do Rio Grande do Sul, de quem é que constituiu, quem é que construiu essa trajetória da história do Rio Grande do Sul. Dentre os tratados que foram se sucedendo nessas negociações e guerras entre Portugal e Espanha, o Tratado de Madrid é muito importante para entender por que açorianos vieram para o Rio Grande do Sul. E isso importa muito para quem é de Santo Amaro, porque Santo Amaro é uma joia rara no nosso espaço do Rio Grande do Sul. É um espaço mimoso que nós temos que conhecer para reconhecer e amá-lo. Então, no momento em que nós não sabemos de Santo Amaro, nós não conhecemos Santo Amaro, o gaúcho, o sul-rio-grandense, não vai gostar porque não conhece esse pedacinho tão importante, tão representativo da formação do Rio Grande do Sul. Um espaço que precisa ser apropriado, que precisa pertencer a nós para reconhecer o que foi a aguerrida luta daqueles que saídos, tirados, vamos dizer assim, das ilhas e vêm para o Rio Grande do Sul para serem, sobretudo, soldados, defensores de uma área de fronteira, em disputa de guerra frente a um outro povo. E é nessa condição que os açorianos vêm para cá. Eles saem de um espaço adverso, um espaço de dificuldades múltiplas, e a eles é prometido uma nova terra, um novo espaço, uma nova área onde eles vão constituir suas vidas, e com aquela esperança e com aquela certeza que eles vêm, em meio às dificuldades de passar e atravessar o mar, em aqui chegando, eles não ficaram ilhados entre águas, eles ficaram ilhados entre terras. E o que acontece com o açoriano, que é deslocado de Santa Catarina para cá, ou que vem diretamente para o Rio Grande do Sul? Primeiro, o território do Rio Grande do Sul é enorme, é muito grande. É um espaço, para eles, continental. Essa que é a verdade. Segundo, em eles entrando aqui, eles entram exatamente no foco da guerra. Essa que é a questão. Eles entram mais direto no palco da guerra. Então, o que ocorre? Houve um Tratado de Madrid, de 1750, que determinava que o oeste missioneiro seria desocupado com as missões jesuíticas. Os espanhóis, que tinham esse controle das missões, através dos jesuítas, deveriam se desalojar dali e ir para o que seria a Argentina de hoje, vamos dizer assim. E aquela área exatamente seria destinada para os açorianos, entrando por Rio Grande, Lagoa dos Patos, Calha do Jacuí, iriam para a área missioneira. Mas o que ocorre? Ocorre que quem está ali são os índios, missionados. O que para o índio é a terra? É a terra dos seus pais, dos seus avós? É raiz, é raiz. A terra era deles. Então, para lá das disputas de fronteira de Portugal e Espanha, eles disseram, essa terra é nossa. Essa terra é nossa, é dos nossos pais, dos nossos avós. Não tem terra por outra substituída. Então, a guerra guaranítica, que é resultante desse Tratado de Madrid, que os expulsaria dali, do meu ponto de vista, é uma das primeiras lutas populares que nós temos no Rio Grande do Sul. E que o próprio índio luta pelo que é seu. E que diz aos reis, se entendam para o outro lado, vão cuidar de outro espaço, isso aqui é nosso. E isso faz com que os açorianos, começando a chegar em 1751, 52, mais precisamente, eles ficaram à deriva. Exatamente em função das dificuldades desse tratado na prática e determinação e execução. Então, em chegando os açorianos, essa questão toda de disputa entre essas duas potências, vai fazer com que eles se virem por conta própria. Então, o que nós vamos ter? Eles se localizando, buscando o seu espaço,
em terra que não, prometida que não é dada no momento, em ferramentas, em gado, em sementes, eles vão ter que se virar. Se virar com o quê? No meio da terra, quando o que eles conhecem é a água e o que a água lhe permite, lhe possibilita. Nós temos uma invasão espanhola, né, anos depois, em 1763, e como quem dizendo, vão embora lá para cima. O Tratado de Tordesilhas vai voltar a vigorar, terminar em Laguna. Então, ou seja, o que queria essa invasão espanhola com o governador de Buenos Aires, que era Ceballos? Dizer, olha, nós queremos retomar o Rio Grande, que é nosso. Isso significa agora, ó, vão embora. E nessa estripulia toda de avanço, uma migração para todo lado do salve-se quem puder. Então hoje, quando a gente vai a Santo Amaro, que é realmente um local isolado até hoje, é um local colocado lá para dentro, né? E que a gente percebe o isolamento deste lugar, a gente tem que voltar para trás, há 250 anos atrás, e nos colocar no lugar dessas famílias. Então, se quem mora em Santo Amaro não conhece essa história, o que ela passa a dizer? Não, esse lugar não vai para frente, esse lugar está abandonado, está isolado. Bom, meu pai viveu aqui, meus avós viveram aqui, mas aqui não tem futuro, vamos embora. Mas no momento em que quem é de Santo Amaro, nasceu em Santo Amaro, ou seu pai, sua mãe, seus avós viveram em Santo Amaro, no momento em que eles conhecerem essa história de luta, de sobrevivência, para ali estar, para ali produzir, para ali poder escoar sua produção, para poder ali ficar, ele vai se reconhecer naquele espaço, não só como pertencente a ele, ele vai amar aquele espaço, porque ele vai saber que seus avós viveram, lutaram para sobreviver, e que ele, mais que isso, ele vai fazer alguma coisa por aquele espaço para ele ser melhor. Porque a história é compromisso, a história é responsabilidade social. Foi o motivo da minha pesquisa no mestrado, né? Então eu trabalhei muito com os traçados urbanos do século XVIII, né? E Santo Amaro ainda é a única vila remanescente desses traçados urbanos do século XVIII, íntegro, assim, do jeito que está. Então eu tinha interesse em fazer o tombamento de Santo Amaro. Então fomos nós aqui no IFAM que iniciamos o processo. Só que nós iniciamos de uma maneira diferente. Porque normalmente se inicia o processo administrativamente, começa o processo e tal, e quando ele já está numa fase bem adiantada, é que se fala com a comunidade e se diz para a comunidade que está em processo. Nós fizemos diferente. Nós fomos à comunidade ainda em 96, 97 por aí. Nós fomos à comunidade e fomos falar com a comunidade num dia de chuva, numa tarde, uma noite já, e fomos perguntar para a comunidade se eles queriam o tombamento. Para isso nós reunimos o pessoal e explicamos o que seria o tombamento. O que dividiria dele, que não teria dinheiro, que não traria nada de retorno financeiro para a comunidade, imediatamente. Mas que ele poderia vir a se transformar num ponto de partida para um processo de desenvolvimento da vila, a questão turística e tal. Mas que nada ia acontecer em termos imediatos, ninguém ia ganhar dinheiro para restaurar as casas, que a lei não permitia isso. E aí no final eu perguntei para eles se eles queriam que a gente continuasse no processo de tombamento. E eles, por unanimidade, disseram que sim. Tá. Quando veio o pessoal do Rio para fazer a continuidade do processo, quando já estava no Rio e eles queriam continuar o processo, eles incluíram a minha tese, a minha dissertação no processo, né, como um documento a mais. E foi para mim muito gratificante, porque eu realmente tinha trabalhado com aquilo, né, então foi uma coisa interessante. E aí se fez o processo todo e no final de 98, então, foi tombado. E foram feitas já 2 ou 3 restaurações, né, em alguns prédios particulares com recursos federais. Né? E fizemos agora recentemente, então foi terminada a igreja, né? Que aí já não mais com recursos particulares, foi a Pronac, né? A partir do processo projeto feito pelo Núcleo de Cultura de Venâncio Aires e que nós fiscalizamos, aí só trabalhamos na fiscalização. Ou seja,
do conjunto, né, nós hoje temos o principal bem, que é a igreja, talvez do ponto de vista arquitetônico seja o principal elemento do conjunto, ele estrutura o espaço também e tal, né? Ele está restaurado, hoje está bem. Bom, realmente o ponto mais importante do tombamento de Santo Amaro é aquilo que não se vê, ou que é aquilo que não é percebido pela maioria das pessoas, que é exatamente o traçado urbano. No século XVIII, né, quando o Rio Grande do Sul estava sendo povoado, ainda estava sendo conquistado, né, os portugueses trouxeram para cá os engenheiros militares, no primeiro momento, para demarcar as fronteiras, e logo em seguida trouxeram os imigrantes colonizadores açorianos, que era para povoar o Rio Grande do Sul, principalmente a região das Missões. Neste caminho, era para ser criados povoados ao longo do caminho para atingir as missões. Bom, antes disso, o governo português definiu que todos os povoados que receberiam açorianos deveriam ser da mesma maneira. Tá? Eles teriam uma praça de 500 por 500 pés, né? E ao redor dela ficaria a igreja, a casa do padre e as casas dos açorianos. Bom, os engenheiros militares pegaram aquilo que estava escrito em lei e fizeram um desenho. Em Santa Catarina, que é onde primeiro chegaram os açorianos, os engenheiros militares de lá pegaram e fizeram o desenho. E o desenho é praticamente esse que hoje é o centro de Santo Amaro. Por isso Santo Amaro é tão importante, porque ela é a única no Rio Grande do Sul onde os açorianos se fixaram e que se mantém ainda íntegro aquele traçado urbano, que nada mais é do que uma grande praça, né? Essas praças não têm 500 por 500, o desenho feito pelos engenheiros militares não era quadrada a praça, né? 500 por 500, estava uma praça quadrada, ela não era quadrada, era uma praça retangular, né? E o que está aqui em Santo Amaro é isso, uma praça grande retangular, né? Numa dos lados menores está a igreja, a casa do padre não está ali e eu desconfio que tenha sido a casa onde é o seu Tarso, né? Apenas uma desconfiança, né? Porque ela era para ter sido construída do lado da igreja, ela no caso não está do lado da igreja, ela está um pouquinho atrás da igreja, né? E ao redor então eram as casas dos imigrantes açorianos. Bom, e ainda além disso, o lote ele teria X metros, que eu não sei dizer agora quantos metros que eram de largura, de frente, por uma quadra inteira de profundidade. Tá? Às vezes meia quadra, mas na maioria dos casos uma quadra inteira de profundidade, porque ele era um lote semi-rural. Né? Apesar de ser uma vila, ele era para ser um lote onde eles também produzissem. Tá? Então, é um lote bastante grande que ainda existe dentro de Santo Amaro, alguns desses lotes, ainda íntegros, como eles foram feitos inicialmente. Então, estes traçados, esse desenho urbano, né, se mantém ainda em muitos aspectos em Santo Amaro. E isso foi um dos motivos principais do seu tombamento. Né. Claro que, além do processo de todo o traçado, nós temos a arquitetura, que é também uma arquitetura originária do século XVIII. Né? Aquelas casas ali, as mais antigas são do século XVIII, que eram casas geminadas. Os engenheiros militares introduziram aqui esse modelo, essa tipologia de casa geminada, que não existia até então. Né? E em Santo Amaro existem várias delas ainda. Então isso é, por todas essas qualidades do traçado, da arquitetura, né, que nós temos ali, íntegra ainda no século XVIII, e isto é uma característica dos tombamentos. Nós só tombamos as coisas originais, né? Nós não tombamos réplicas, né? Só o que é original, e por isso, então, o fator tão importante do tombamento de Santo Amaro. E por isso, e mais ainda, dentro do Rio Grande do Sul, é o único conjunto urbano, né, da colonização açoriana tombado em nível nacional. (15 de janeiro). Demblém, 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 demblém. Minha terra acordou embandeirada, à luz da alvorada que o céu coloriu. Nuvens brancas e belas, sutis caravelas, navegam sem rumo nas ondas do estio.
Dona Alegria, vestida de flores, de sonhos e amores, à rua saiu. E a velha tristeza, na eterna moleza, escondeu-se chorando no fundo do rio. Demblém, 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 demblém. A igreja se enfeita de velas e flores, vidrilhos em cores, garbosa matriz. No lado de fora, o júbilo aflora na crença de um povo contente e feliz. Padre nosso que estais no céu. Rompem as vozes de um belo coral. É a missa solene do dia glorioso de um santo piedoso, seguro fanal. Demblém, 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 demblém. Reclina-se a tarde, formosa pintura, nas águas do rio, no azul da amplidão. Demblém, 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 demblém. Mulheres e homens, descalços, de joelhos, se arrastam entre as filas, contritos formais. Vestidas de anjos com asas fugazes, crianças desfilam no colo dos pais. Demblém, 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 demblém. Faceiro, o festeiro contempla o sucesso do seu trabalho com fé e humildade, a serviço de Deus, da vila e da pátria, vivendo com Cristo na fraternidade. A massa gigante de povo fiel, cantando a esperança com um terço na mão, já penetrou a igreja repleta. Santo Amaro voltou da procissão. Apaga-se o dia, a noite se instala, cheinha de estrelas, vertendo sereno, repleta de amores, sussurros, paixões, à luz de lampiões e acetileno. A banda, o povo, já tudo passou. O sino calou-se com o seu demblém, blém. A festa acabou, e a festa de novo só o ano que vem. Só o ano que vem. Tristeza, a danada, com a cara molhada, mas bem deslavada, saiu do fundão e se apossa de novo da vila velhinha, que vive inteirinha no meu coração. Mas um dia há de vir em rápidos passos, em rígidos braços, real desafio, semeando a união, o labor e a grandeza, matando a tristeza do fundo do rio. A festa de Santo Amaro é sem dúvida uma grande atração local. Ela se realiza anualmente no dia de Santo Amaro, 15 de janeiro, não importando o dia da semana. Nesse dia, ocorre uma extensa programação religiosa e também intensos festejos. Os preparativos desse evento se dão ao longo do ano com o trabalho dos festeiros junto à Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Amaro. Dias antes da festa, ocorre a tradicional novena e na véspera do grande dia, os festejos têm início com uma romaria, além do baile e das apresentações artísticas. O artesanato de escamas de peixes foi um sonho de muitos e muitos anos que a gente teve, porque a gente sempre quis aprender a arte que a mulher açoriana fazia quando veio para cá em 1753. Eu recebi estímulo de uma amiga minha da Ilha da Pintada. E daí nós fomos em busca de uma professora que fez o curso nos Açores. E ela prontamente quis nos dar esta orientação, quis nos dar esse curso. Então veio a professora Terezinha da Silva para cá. Durante uma semana ela nos deu o curso e foi a forma como que a gente conseguiu desenvolver o curso com 18 pessoas. E dessas 18 nós temos hoje 10 que estão firmes e se encontram todas as quintas-feiras com a gente, produzindo brincos, colares, camafeus, grinaldas de noiva, buquês de noiva, e arranjos florais. Associei o trabalho de escamas, que foi uma coisa
muito básica, muito elementar, que a professora conseguiu nos dar numa semana. Eu associei esse conhecimento com os outros cursos de artesanato que eu tenho, e aí a gente foi criando e foi inovando. Porque escamas de peixe dá para fazer muita coisa. Então as meninas aprenderam desde como se tira uma escama do peixe, até o tingimento e a montagem do artesanato. Trabalho de escama, por exemplo, com o trabalho em flores, trabalho de textura, trabalho de quadros. A gente tem feito quadros com textura aplicando escama, a gente tem feito cartões com escamas. Então, a cada coisa, quem gosta do artesanato e quem ama o artesanato, em cada coisa que enxerga, que encontra, ali dá para associar as escamas. E nós estamos realizando o trabalho de grinaldas de noiva, buquês de noiva. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho feito com a escama na cor natural. É da escama da carpa capim, trabalhada com fiozinho de prata e um miolo perolado. Participamos também com esse nosso trabalho numa exposição de uma semana na Assembleia Legislativa. O estado inteiro conheceu a arte das escamas de peixe. Foi muito visitado o nosso estande. Todas as pessoas que aqui chegam, elas perguntam por uma lembrancinha, para levarem uma recordação de Santo Amaro. Então, nós fizemos pequenos vasinhos para as pessoas levarem como lembranças cartões, arranjos florais, coisinhas assim, artesanatos que não implicam em muita despesa. Que nós, dentro desse artesanato, também somos colaboradoras com relação ao meio ambiente. Porque toda escama que não é jogada no rio, toda escama que é trabalhada, que é beneficiada para criar um artesanato, ela não vai prejudicar a nossa água.
Santo Amaro é o tesouro escondido do município de General Câmara, né? Não só pelo tombamento do IPHAN, mas pelas coisas que ele pode proporcionar em termos de sonho. Eu acho que Santo Amaro ainda não foi realmente descoberto. À medida que nós aprofundarmos a história de Santo Amaro, o mais importante é nós aprendermos a cultuar aquele pedacinho de terra. Eu escrevi certa vez que caminhar em Santo Amaro era como pisar nos Açores. E nós tivemos oportunidade de conversar com açorianos em visita aqui ao município, e eles concordaram com a gente que muita coisa está ali ainda que parece que é o Açores de antigamente. A noite em Santo Amaro, ela tem uma característica toda especial. Assim, sábado passado, inclusive, eu estava lá, né? E tu vê as pessoas ainda assim, sentadas nas portas das casas, né? Aquele grupinho no meio da rua, despreocupado, 2 carros parados lado a lado no meio da rua, que é um modernismo, né? Tal, etc. Assim, mas a carrocinha de cachorro quente, né? A criança correndo no meio da rua entre o clube e a praça. Então, essas coisas em que antigamente se fazia livremente, né? Eu não sei se eu estou sendo piegas, eu sou meio sonhador, né, tal, assim, com essas coisas, mas eu gosto de reviver essas coisas assim. E Santo Amaro oferece isso hoje. Santo Amaro era a Meca camarense. E eu acho que hoje não é mais a Meca camarense, e sim, né, a joia. É a joia de General Câmara. E que nós até tínhamos dificuldade em acreditar que isso poderia ser realidade. E hoje, graças a Deus, é uma realidade. Está sendo concluída a obra da ligação de asfáltica até a RS 244. Nós acreditamos que com isso também Santo Amaro está ligado com o resto do estado e quem sabe no nosso país. Acredito que também essa ligação asfáltica vai trazer a pessoa do turista, vai desenvolver aquela comunidade. E até tem um fato meio pitoresco que aconteceu com referência ao asfalto. Nós, na tentativa de buscar esses recursos e aprovação de um projeto, nós recebíamos muitos convites. E a maioria desses convites era endereçado ao Ministério do Transporte. E nós acreditávamos que era o órgão realmente que deveria, né, construir o asfalto em Santo Amaro. Quando no decorrer desses 4 anos nós tivemos a informação muito bem recebida que o local ou a entidade melhor seria o Ministério do Turismo. E por incrível que pareça, através do Ministério do Turismo, em apenas 6 meses, nós conseguimos um sonho de 20 anos, que é a concretização do asfalto em Santo Amaro. Então nós agradecemos muito à ministra do Turismo, que foi uma das pessoas que olhou o nosso projeto com muito carinho. Então, Santo Amaro é um recorte da nossa geografia do Rio Grande do Sul que tem que ser colocada num pedestal. Num pedestal para que aqueles que ali vivem ainda hoje, e que não estejam mais lá também, mas é que sendo de Santo Amaro, que é mãe de Venâncio Aires, né, que é mãe de território ao seu redor, que não só quem é do lugar em si, de Santo Amaro, mas que pertenceu a Santo Amaro, se volte para ela e faça por ela como Venâncio, através do museu, está fazendo. Exatamente assumindo a responsabilidade como filha de Venâncio, que Venâncio deve a esta mãe pelo que ela fez, pelo que ela construiu e pelo que ela edificou por aqueles que ali, naquela região, se estabeleceram desde o nascente século XVIII, formador do Rio Grande do Sul. Eu diria que dentre todas as comunidades açorianas do nosso estado, Santo Amaro é aquela que de forma mais plenamente identitária representa a açorianidade no nosso meio. No momento em que os que de Santo Amaro saíram, ou ali vivem hoje, eles se apropriarem, entrarem nesse cenário dessa história,
Eles vão passar a se encantar pelo seu lugar. Porque não tem com quem tu não fale, que não conheça Santo Amaro, que não diga que ela é uma joia rara. Que ela é um mimo, ela é um mimo. E ela mostra o que foi aquela vila de vida e de relações entre aquelas pessoas que construíram na sobrevivência uma história. Uma história que foi lastro, que foi fundamento para os que vieram depois. Se trata de conhecer a luta, reconhecê-la, e com este conhecimento eu me senti parte dessa história e responsável para que Santo Amaro seja conservado como exemplo de luta, como exemplo de garra. O lugar que eu escolhi para viver aqui em Santo Amaro não tem nada a ver com profissional, tanto é que eu continuo indo e vindo a Venâncio todo dia e exercendo a minha atividade profissional. Mas eu escolhi isso aqui, não foi de agora, há muito tempo. Santo Amaro já está no meu coração, desde o tempo em que existia ainda a velha ilha aqui, há muito tempo. Então de lá para cá eu vim acampando e tal, com meus tios, com meu pai, e comecei a criar esse amor por Santo Amaro, até um dia que eu acampei aqui, levei uma enxurrada d'água e acabou entrando água na barraca, eu disse assim, olha, nunca mais acampo em Santo Amaro. E realmente, nunca mais acampei, porque a partir daquele momento comecei a procurar um terreno, e consegui um terreno, construí uma casa, primeiramente lá no centro, depois aqui na beira, e adotei realmente Santo Amaro como o meu lugar para viver. É aqui que eu gosto, e eu tenho o hábito de dizer assim, eu prefiro chuva em Santo Amaro do que sol em Venâncio. Por quê? Porque eu estou cercado dessa natureza, desse lugar que para mim realmente é um paraíso. E a gente tenta sempre, cada vez, fazer como que realmente Santo Amaro seja um paraíso. É por isso que eu finquei meus pés aqui e para ficar mesmo. Você só pensa assim, ó, eu fazer 150 quilômetros para vir dormir em Santo Amaro é o que eu faço. Tem que ter um motivo, tem que ter alguma coisa que me atrai aqui. E o que me atrai aqui? É esse lugar que para mim eu acho simplesmente maravilhoso. Não é? Tem tudo aqui. Tu quer te divertir, tem tudo aqui. Porque aqui, falo propriamente da minha propriedade aqui, eu tenho tudo que é coisa, essa arborização, a parte de flor, essas coisas, tudo eu tenho aqui. Isso eu não tinha, vou ter a oportunidade de fazer isso aonde? O rio está aqui, meu barco está ali no lado. Quando eu quero pescar, eu empurro o barco para dentro da água, eu vou pescar. Para que ir para a praia? Essa aqui eu tenho muito mais do que isso. O turista, para aquele que vem aqui, tem uma certa infraestrutura. Esse trabalho que o Núcleo de Cultura tem feito aí, de elevar o nome de Santo Amaro, não só da igreja de Santo Amaro, mas de Santo Amaro, talvez então agora com uma sensibilidade do governo se consiga mais verba para investir aqui na infraestrutura do turismo aqui em Santo Amaro. Nós temos muita coisa, temos a barragem, temos a praia, né, tem a igreja em si, esses prédios tombados. Pô, eu digo assim, ó, se lá na Bahia tem aqueles prédios lá, todo mundo visita, por que não pode vir aqui em Santo Amaro? Né? Tem uma aqui, a cidade vizinha, Rio Pardo, que também tem os prédios. Por que não vem aqui? É muito mais barato, é nosso. E aqui tem o sotaque do tio, lá não tem, entendeu? É, mas não é melhor mesmo? Então por isso eu digo assim, ó, tá tombado os prédios, então vamos investir em cima disso. De que forma? Na parte de mostrar isso, não só para o Rio Grande do Sul, mas começando pelo Rio Grande do Sul, porque o gaúcho primeiro tem que conhecer que Santo Amaro existe, que nós temos essas coisas aqui, e depois levar para fora do estado e quem sabe até para fora do Brasil. Mas primeiro aqui, e para isso falta ainda uma certa infraestrutura, que isso aí convém aos órgãos públicos fazer isso, não convém a mim apontar e mostrar e dizer o que está faltando. Mas quem de direito tem que fazer alguma coisa para fazer com que Santo Amaro não fique apenas nos prédios tombados, tem que fazer com que Santo Amaro seja uma gravura conhecida por todo o país, né? Santo Amaro, em uma frase, o amor que eu sempre busquei. E hoje ele sabe que nós somos muito santamarenses de coração, junto com eles que são santamarenses de berço. E junto com isso a gente percebeu o anseio que existia sobre a questão da sustentabilidade da população que lá vive. A população que hoje necessita de auxílio, porque o grande foco de Santo Amaro, a grande vocação de Santo Amaro hoje é o turismo cultural, é o turismo histórico. No entanto, a gente notou ao longo do tempo que as pessoas não reconhecem e não sabem que existe um sítio como Santo Amaro tão pertinho, aqui no Rio Grande do Sul. Um sítio, um conjunto de bens tombados, registrados pelo governo federal,
e que têm o mesmo valor e estão na mesma categoria de Ouro Preto, de Olinda, de qualquer outra cidade que há registro no Brasil. Então, o que falta para a comunidade de Santo Amaro viver melhor lá é que haja um turismo cultural consciente e que vá levar a uma viabilidade econômica para as pessoas que vivem naquele local. E o nosso projeto de turismo ele foi muito modesto nesse sentido, porque nós não fizemos nada de forma melomaníaca, mas sim uma maneira muito simples de divulgar Santo Amaro, de mostrar Santo Amaro através de uma forma muito bonita, muito singela e muito requintada, eu diria até, como Santo Amaro tem a sua importância, não só turística, mas histórica para o Rio Grande do Sul. E que, na realidade, as pessoas vão longe, pagam muito e deixam de visitar algo tão belo, tão perto de nós. E nos orgulha, então, sermos essas pessoas que foram os promotores disso, que, na verdade, vão abrir horizontes e vão fazer que, no futuro, Santo Amaro seja um foco de muitas pesquisas e que ele seja levado na sua importância que tem, em verdade, para a história do Rio Grande do Sul e para a história do Brasil. E nós, que estamos nesse momento fazendo esse trabalho, nos sentimos muito mais felizes porque nós demos continuidade, preparar a comunidade para entender aonde moram, respeitar esse sítio, ter condições para que se dê continuidade às atividades culturais, virão junto o orgulho pelo conhecimento do que eles têm no seu entorno. E ao ter esse conhecimento, ao receber um visitante, aprenderão a tratar melhor esse visitante e com isso fazendo o seu próprio resgate econômico e social. Vejo com muita alegria a pertinência desses projetos. Preservar nossa história com orgulho, com satisfação, com emoção. Isto é o que eu quero transmitir a quem me ouvir. Só posso dizer que agora eu me sinto da família de Santo Amaro.